Imagine-se no centro de uma praça à noite. Em volta, centenas de faróis apontam em todas as direções, luzes potentes que piscam sem padrão. Sem um destino, cada raio ilumina algo diferente. Um banco, um mapa, um rosto. Você recebe toda essa energia, mas não há caminho a seguir. Agora imagine ajustar uma lente de aumento sobre uma dessas luzes. A mesma energia que antes queimava superfícies dispersas, agora se concentra em um ponto. Incendeia uma fagulha e a fagulha vira fogo controlado. Essa é a diferença entre trabalhar muito e avançar de fato. A lei do sucesso neste episódio é sobre transformar energia em progresso deliberado. O poder mora em duas chaves, um objetivo definido e a autoconfiança construída por provas concretas. A maioria das pessoas trabalha, poucos sabem para onde trabalham. Essa ausência de direção transforma esforço em ruído. O que proponho aqui é simples e prático. Aprender a enxergar seu objetivo como a lente que concentra a luz e a autoconfiança como a corda firme que permite subir quando o terreno é íngreme. Ao final deste episódio, você terá um modelo pronto para escrever seu objetivo, um roteiro de rotina diária que fortalece a confiança e 2 scripts de visualização que pode usar já hoje. Além disso, mostrarei um método passo a passo e como provar, em 24 horas, que a sua intenção deixou de ser um desejo e virou ação mensurável. Se quer acompanhar esta série completa sobre a lei do sucesso, inscreva-se agora. Novos episódios chegam em sequência. O que é exatamente um objetivo principal definido? Digo principal, porque ele precisa funcionar como farol, não qualquer meta, mas aquela que organiza as demais. Em termos práticos, um objetivo principal definido é uma declaração escrita e explícita que responde, no mínimo, a 4 perguntas essenciais. O que você quer alcançar? Até quando? Por quais meios principais e que benefício isso traz a outras pessoas? Não é uma intenção vaga, nem um desejo emocional. É um contrato consigo mesmo com prazos e passos iniciais. Por que isso funciona? Há 2 alavancas psicológicas ao trabalho: autossugestão e a relação entre mente consciente e subconsciente. Autossugestão, dito em linguagem simples, é o hábito de repetir uma ideia até que ela altere padrões de decisão automáticos. Quando você repete uma frase e a acompanha com imagem e emoção, essa mensagem encontra caminho para o seu subconsciente, o setor da mente que toma decisões por baixo do limiar da atenção. A mente consciente escolhe, a mente subconsciente executa padrões. Se seus pensamentos dominantes forem dispersos, seu comportamento tende a dispersar-se. Se o pensamento dominante for um objetivo claro, o subconsciente começa a procurar caminhos, perceber oportunidades e priorizar ações que o movem na direção daquele objetivo. Pense na lente de aumento. A frase escrita é a lente, a repetição é o ajuste fino, a emoção é o calor que inflama. Ao juntar escrita, plus, repetição, plus, emoção, você cria um padrão que orienta decisões menores, o que somado se transforma em progresso consistente. Agora vamos à prática. Aqui está um modelo operacional que você pode adaptar imediatamente. Escreva sua declaração com esta estrutura e não economize em detalhe. Modelo de declaração de objetivo. Eu, seu nome, comprometendo-me plenamente, atingirei, resultado específico e mensurável, até data limite razoável, por meio de 3 meios ou ações principais, beneficiando quem se beneficia com seu sucesso e colocando em prática recursos ou hábitos que você irá usar. Minha primeira tarefa de prova a ser executada nas próximas 24 horas será tarefa específica e verificável. Exemplo aplicado. Eu, Ana Silva, comprometendo-me plenamente, alcançarei R$120.000 em vendas do meu curso online até 30 de novembro de 2026, por meio de 1. Lançamento com webinar ao vivo, 2. Parceria com 3 influenciadores de nicho e 3. Melhoria do funil de vendas, beneficiando profissionais que buscam transição de carreira. Minha primeira tarefa de prova, a ser executada nas próximas 24 horas,
será contratar 2 potenciais parceiros e agendar uma reunião. Repare em 2 pontos: a especificidade do número e da data, e a inclusão de meios concretos. A parte final, a tarefa de prova, é a garantia de que a declaração não ficará só no papel. Toda técnica que proponho termina com uma ação verificável. Isso é essencial para construir autoconfiança. Se você acha que isso soa teórico, veja um ancorador histórico. Andrew Carnegie não construiu sua visão de sucesso com frases vazias. Ele acreditava na importância da clareza de objetivo e na aliança entre mentes. Thomas Edison, na mesma linha prática, conduzia experimentos metódicos e registrava evidências. Sua confiança crescia com cada teste que mostrava que um caminho funcionava. Edwin C. Barnes, cuja história aparece nas pesquisas sobre sucesso, tinha uma ideia clara do resultado que queria, trabalhar com Edison, e fez escolhas deliberadas para se posicionar perto desse objetivo. Essas não são promessas de resultado garantido, são exemplos de como clareza, repetição e provas concretas aumentam a probabilidade de aproximação do objetivo. Agora que você tem o modelo, vamos aos 6 passos práticos para transformar a declaração em prática operacional. Cada passo termina com uma tarefa de prova. 1. Escrever a frase do objetivo em formato detalhado. Faça isso à mão numa folha ou caderno. A escrita manual conecta intenção e corpo de modo diferente do digitar. Tarefa de prova. Copie a declaração no seu caderno agora. Fotografe e salve com data. 2. Determinar o prazo. Prazo realista, não eternizado. Prazo é ferramenta de priorização, não de condenação. Tarefa de prova. Marque a data no seu calendário digital e ative um lembrete trimestral. 3. Enumerar 3 razões concretas. Por que este objetivo importa? Liste motivos práticos e emocionais. Junte o porquê e o para quem. Tarefa de prova. Escreva 3 razões e escolha uma imagem que simbolize cada uma. Coloque como papel de parede do seu celular. 4. Elaborar um plano trimestral com 3 ações mensuráveis para 90 dias. Pense em 3 marcos mensais, ou entregas que comprovem progresso. Tarefa de prova. No seu caderno, descreva o milestone do primeiro mês e as tarefas da primeira semana. 5. Tornar a declaração visível e criar rotinas de revisão. Coloque a declaração em um local que veja diariamente e estabeleça um ritual de leitura. Tarefa de prova. Cole a declaração num local visível e registre no diário a primeira vez que a leu. 6. Identificar recursos necessários. Pessoas, dinheiro, habilidades, ferramentas. Liste o que falta e o que você já tem. Tarefa de prova. Escolha um recurso que você pode adquirir ou solicitar nas próximas 72 horas e crie um plano simples para obtê-lo. Esses 6 passos não são mágicos. São um sistema para transformar intenção em direção e direção em foco. A cada tarefa de prova cumprida, sua autoconfiança se fortalece, não por fé abstrata, mas por evidência mensurável. Confiança construída é baseada em pequenos contratos cumpridos. A autossugestão entra em cena exatamente na rotina que acompanha a declaração. A autossugestão é a prática de expor seu cérebro repetidamente à mensagem do objetivo, de modo que ela se torne o pano de fundo das suas escolhas. Não é uma oração, é treino cognitivo. Requer 3 componentes: declaração em voz alta, visualização dirigida e ação imediata, tarefa de prova. A rotina diária que proponho é simples e cabe em 10-30 minutos, sem atrapalhar o dia. Leitura, 2 minutos, visualização, 5-10 minutos, tarefa de prova, 3-15 minutos. A cada manhã você ativa a lente e dá um pequeno passo. Ritual diário sugerido. Leitura. Leia sua declaração em voz alta, lenta, com atenção total. Em seguida, leia suas 3 razões. Visualização. Visualize o processo, não apenas o resultado final. Veja-se executando as tarefas, superando pequenos obstáculos e sentindo a satisfação profissional. Use um dos scripts abaixo. Tarefa de prova. Identifique e execute uma ação que comprove movimento em direção ao objetivo. Ao fim, registre no diário de evidências o que fez,
Quanto tempo gastou? Resultado imediato. Script curto de visualização. 2 minutos. Sente-se com a coluna ereta. Feche os olhos. Respire lentamente 3 vezes. Imagine a cena da entrega do primeiro milestone do mês. Onde você está, quem está presente, qual é o som ao seu redor. Foque no processo. Que passos você deu nas últimas 48 horas para alcançar esse milestone? Visualize as pequenas ações detalhadamente. Enviar um e-mail, gravar um vídeo, ajustar um preço. Sinta a respiração curta de alívio quando a tarefa é concluída. Abra os olhos e anote uma ação concreta a ser feita nas próximas 24 horas. Script de visualização dirigido, 8-10 minutos. Reserve um lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire 5 vezes contando até 4 para inspirar e 4 para expirar. Imagine a cena final do trimestre. O indicador-chave, vendas, clientes, produto entregue, está no nível que você deseja. Agora volte 30 dias e veja o que aconteceu nesse mês. Quais reuniões você realizou, que atividades repetiu, que obstáculos surgiram e como você os contornou. Repare nas sensações físicas ao executar as tarefas. A leve tensão antes de uma chamada, o foco durante a escrita, a satisfação ao riscar uma tarefa do quadro. Visualize com detalhes os passos do próximo dia. Escolha 3 tarefas que, se feitas, comprovam movimento. Ao final, escreva essas 3 tarefas e comprometa-se a confirmar uma delas nas próximas 24 horas com uma evidência, envio de e-mail, captura de tela, mensagem de confirmação. Esses scripts funcionam como exercícios práticos de autossugestão. Não são devaneios, são formas de treinar sua atenção para detectar oportunidades e agir de forma consistente. A repetição diária cria um padrão de atenção seletiva. Seu cérebro passa a notar as conexões que antes passavam despercebidas. Agora, um aspecto que muitas pessoas subestimam: autoconfiança. Não é acreditar que não terá dificuldades. É acumular uma série de pequenas vitórias que mudam a expectativa interna. Por isso insisto em tarefas de prova. Toda manhã, a ação que você completa serve como prova para você mesmo de que é capaz. Ao fim de uma semana, essas provas formam um histórico que a mente usa como referência. Isso mina o ruído do medo e fortalece a inclinação a agir. Para ilustrar de modo prático, segue um roteiro de 30 a 90 dias que você pode adaptar ao seu objetivo. A lógica é simples: 30 dias para criar hábito, 90 dias para gerar evidências consideráveis. Plano 30-90 dias. Estrutura básica. Dias 1-7. Declaração escrita. 3 razões. Primeiro, plano semanal. Tarefas de prova diárias. 10-30 minutos de ritual. Dias 8-30. Repetição do ritual. Milestone do primeiro mês definido. Entregável tangível. Registro diário de evidências. Revisão semanal aos domingos à noite. Dias 31-60. Ajuste do plano com base nas evidências. Expansão de alcance. Contato com uma pessoa-chave. Teste de uma nova hipótese de marketing ou distribuição. Dias 61-90. Consolidação e preparação para escalar ou refinar. Revisão dos indicadores. Decisão sobre o próximo trimestre. A cada etapa, defina 1 ou 2 indicadores que possam ser medidos objetivamente. Número de contatos feitos, número de horas dedicadas, conversões, protótipos enviados. Indicadores transformam sensação em dado, e dado alimenta a revisão inteligente, aquela forma de persistência que evita a teimosia. Antes de avançarmos para como neutralizar os medos que sempre aparecem, há um instrumento de multiplicação pouco explorado: a rede de mentes, ou Mastermind. Uma aliança de pessoas com integridade e competências complementares pode servir como corda que sustenta sua escalada. Pense na rede como uma extensão da sua lente. Ela concentra luz de diferentes ângulos e revela caminhos que você não veria sozinho. Princípios básicos para formar um Mastermind. Tamanho: 2 a 4 pessoas além de você no máximo. Mais do que isso, vira reunião, não aliança. Seleção: escolha pessoas com valores alinhados,
habilidades que complementem as suas e compromisso verificável. Frequência: reuniões curtas e regulares, por exemplo, 60 minutos a cada 10, 14 dias. Agenda fixa: 1. Atualização de evidências, 5 minutos por pessoa. 2. Foco no problema do anfitrião, 15 minutos. 3. Sugestões práticas e comprometimentos, 25 minutos. 4. Fechamento com tarefas de prova, 15 minutos. Regras: confidencialidade, chegada pontual, compromisso com execução. Um simples acordo assinado ou registrado por mensagem já ajuda. Benefício: além de sabedoria coletiva, o Mastermind funciona como incentivo social e como fonte de responsabilidade externa. Quem sabe que será cobrado, age com mais consistência. Um modelo de convite para seu potencial parceiro de Mastermind. Olá, nome. Tenho acompanhado seu trabalho e resultado e acredito que poderíamos formar uma pequena aliança para acelerar nossos projetos. A ideia é reunir 4 pessoas com competências complementares por 60 minutos a cada 2 semanas, com foco em evidências e tarefas de prova. Se topar, podemos testar por 3 meses. Que dia da semana funciona melhor para você? Ao formar um Mastermind, você cria uma rede de cordas cruzadas. Quando um membro vacila, outros puxam. Quando um encontra oportunidade, todos se beneficiam. Mas atenção, a rede só funciona com regras claras e execução. Até aqui já cobrimos a teoria e a prática inicial, a definição do objetivo, o mecanismo psicológico que o sustenta, o ritual diário, o plano 30-90 dias e a estrutura de uma rede de mentes. Também entreguei scripts de visualização e um modelo de declaração acionável. O próximo passo natural é enfrentar os medos que aparecem quando começamos a agir, pois só com medo avivado é que muitos desviam do caminho. Antes de entrar nisso, quero que você faça um teste simples que confirma se o sistema está funcionando para você. Teste de verificação em 24 horas. Tarefa prática. 1. Pegue seu caderno e escreva a declaração de objetivo no modelo fornecido. 2. Escolha uma das 2 scripts de visualização e faça-a pela manhã. 3. Defina e execute uma tarefa de prova que leve de 15 a 60 minutos e que produza um artefato verificável, um e-mail enviado, uma página criada, um protótipo registrado. 4. Registre no diário. O que fez, quanto tempo gastou, qual evidência ficou, print, link, nota e como se sentiu depois. Se você cumprir isso, terá transformado uma intenção em evidência dentro de 24 horas. Pequenos contratos como esse são o cimento da autoconfiança prática. Antes de prosseguir, vale um aviso importante. Essas técnicas não substituem o trabalho profissional quando se trata de saúde mental, condições médicas ou problemas legais e financeiros complexos. Use ferramentas de foco e autodeclaração como meio de aumentar probabilidade de ação, não como promessa de resultados garantidos. Se o caminho envolver decisões que demandam aconselhamento técnico, busque profissionais qualificados. Ao olhar para a praça com os faróis, você já escolheu uma lente. Ao escrever e provar, você começa a puxar a corda. No entanto, não basta ter lente e corda. Em algum momento, aparece vento. As fobias que testam a sua estabilidade. Falaremos dos medos e de como neutralizá-los com estratégias práticas e medidas de segurança. Antes desse trecho, quero que você confirme a execução do teste de 24 horas e observe como pequenas evidências alteram seu estado de prontidão. Se sua declaração já está escrita e você já realizou a visualização curta, reflita sobre o que apareceu. Uma objeção mental, uma urgência que surgiu, um insight prático. Anote, esses sinais são matéria-prima para ajustar seu plano semanal. A revisão não é fracasso, é inteligência operacional. Persistência inteligente significa manter o objetivo, ajustar os meios. Agora, vamos aprofundar a construção da autoconfiança com um protocolo de 3 estágios que você pode aplicar nas próximas 4 semanas. Preparar, provar, escalar. Protocolo: preparar, provar, escalar. 1. Preparar. Dias 1-7.
Declaração, recursos mapeados, mastermind esboçado, rotina estabelecida. 2. Provar, dias 8-30. Executar tarefas de prova diárias, documentar evidências, revisar semanalmente. Meta do mês, ter pelo menos 10 evidências verificáveis. Prints, e-mails, entregas, registros de tempo. 3. Escalar, dias 31-90. Repetir o que funcionou, amplificar canais que mostraram tração, convidar aliados para o mastermind, delegar tarefas que não exigem sua competência central. Cada etapa tem medidas claras. Por exemplo, 10 evidências verificáveis no mês é um indicador simples que diz mais do que uma sensação de progresso. A autoconfiança começa a ser mensurável quando se transforma em números e arquivos. Vou compartilhar um exercício prático de visualização que usei com grupos de empreendedores. Peça para eles visualizarem não só o sucesso, mas a resistência, a recusa de um parceiro, o cliente que pede desconto, a falha técnica, e, em seguida, visualizar as soluções. Isso treina a mente para preparar planos B, criando confiança baseada em preparo, não em ilusão de ausência de problemas. Quando fazemos isso, o subconsciente passa a associar o objetivo com um mapa de ação, não com um conto de fadas. Antes de seguirmos para a lista das 6 fobias e suas neutralizações, quero que você pare um minuto e faça algo muito simples. Abra seu caderno e escreva, em uma frase, seu objetivo principal definido, com data e a primeira tarefa de prova. Se já fez isso no teste de 24 horas, ótimo. Se ainda não, faça agora. A escrita é a primeira chama que acende a lente. A próxima parte vai explorar as 6 grandes fobias que mais atrapalham profissionais e empreendedores, e vou trazer táticas práticas, uma a uma, para neutralizá-las. Também vamos fazer um exercício guiado de 15 minutos que reúne tudo o que vimos até aqui em um fluxo cronológico: leitura, visualização dirigida longa e definição de tarefa imediata. Antes de iniciar esse exercício, há uma última construção que quero te dar para fortalecer a sua corda. Um modelo de registro diário de evidências que será a base das suas revisões semanais. Modelo de diário de evidências, formato mínimo, data, objetivo principal, resumo, tarefa de prova realizada, descrição, plus tempo gasto, evidência anexada, link, print, foto, resultado imediato, qual foi o efeito mensurável, sensação e observação, o que aprendi, o que ajustar, próxima ação, tarefa verificável nas próximas 24 horas. Preencher esse diário diariamente por 30 dias transforma relatos soltos em um banco de dados, que você pode usar para a análise objetiva. Depois de um mês, você consegue responder perguntas críticas. Minhas ações geram resultados? Quais tarefas produzem maior retorno? Quais hipóteses falharam? É assim que se transformam intuições em decisões racionais. Estamos prontos para o passo seguinte. A lei do sucesso, medida na prática, exige também que você saiba ler sinais de ajuste. Existem 5 sinais que indicam a necessidade de revisar seu plano tático, e vamos abordá-los em detalhe. Mas antes, vou propor uma pequena tarefa que serve de ponte para essa análise. Escolha uma métrica relevante para seu objetivo, exemplo, número de leads qualificados, horas produtivas, protótipos entregues, e registre o valor atual. Ao final da próxima semana, registre novamente. Esse simples gesto de medir cria a disciplina de revisão. A partir deste ponto, entraremos no núcleo crítico, neutralização dos medos, sinais de ajuste e o exercício guiado de 15 minutos. À frente, você receberá estratégias concretas para cada uma das 6 fobias e o roteiro passo a passo do exercício prático, que consolida tudo em um compromisso diário. Antes de seguir, respire e reconheça o que já avançou. Ler este conteúdo e escrever uma declaração é, por si só, um primeiro contrato consigo, e contratos geram confiança. Respire e reconheça o que já avançou. Escrever a declaração e transformar intenção em uma evidência inicial é, por si só, uma melhora real no campo de jogo. A partir daqui,
o trabalho é sistemático. Identificar os medos que tendem a desestruturar progresso e adotar salvaguardas que permitam manter a lente estável e a corda firme. Vou agora detalhar as 6 fobias que mais frequentemente aparecem para quem busca construir um objetivo definido e a autoconfiança prática. E para cada uma, entregar estratégias acionáveis e uma tarefa de prova que você pode executar nas próximas 72 horas. A primeira fobia: medo da pobreza. A ansiedade sobre dinheiro paralisa decisões, empurra para conservadorismo excessivo ou, pelo contrário, para riscos desesperados. A estratégia prática é criar um fundo de experimentação e dividir riscos em pequenos testes controlados. Em termos operacionais, defina um valor máximo que você aceita gastar em um teste sem que sua estabilidade financeira seja ameaçada. Pode ser um valor simbólico ou um percentual do seu orçamento mensal. A cada hipótese que exigir investimento, faça um microexperimento com esse teto. Registre custo, resultado e lição aprendida. Tarefa de prova. Nas próximas 72 horas, escolha uma hipótese ligada ao seu objetivo. Por exemplo, testar um canal de aquisição ou contratar um freelancer por uma tarefa específica. Calcule o custo máximo aceitável e execute o teste com documentação. Recebida, print, resultado. Depois, registre no diário de evidências o retorno qualitativo e quantitativo. Essa disciplina faz da exposição ao risco um exercício de aprendizagem, não um salto no escuro. A segunda fobia: medo da crítica. O temor de ser julgado bloqueia ações públicas e limita parcerias. A neutralização passa por 2 movimentos: preparar e filtrar. Preparar significa antecipar perguntas e produzir materiais mínimos que respondam às objeções mais prováveis. FAQ, um pitch curto, provas sociais iniciais. Filtrar é escolher com cuidado onde expor seu trabalho, começando por ambientes de baixo risco que ofereçam feedback construtivo. Pequenos grupos, canais de teste ou pessoas do seu mastermind. Tarefa de prova. Produza um documento curto com 3 respostas para as críticas mais prováveis ao seu projeto e compartilhe com um membro do seu mastermind, pedindo feedback específico. Registre a resposta e ajuste o seu material. A terceira fobia: medo da perda de afeto ou de desaprovação por parte de pessoas próximas. Muitas escolhas profissionais geram tensão familiar. A consequência é que iniciativas podem ficar amarradas a expectativas externas. A estratégia prática é comunicação antecipada e contrato de intenção. Antes de fazer um movimento significativo que afete outros, explique o que você pretende, por que isso importa e qual será o impacto prático: tempo, dinheiro, disponibilidade emocional. Ofereça um prazo de revisão. Por exemplo, comprometa-se a reavaliar o impacto em 90 dias. Tarefa de prova. Escolha uma pessoa importante no seu círculo e faça uma conversa estruturada de 10, 20 minutos explicando o seu objetivo, as implicações e o plano de mitigação. Anote os pontos principais e qualquer ajuste combinado. A quarta fobia: medo do envelhecimento ou de não ter tempo suficiente. Essa preocupação paralisa quem sente que o tempo passou. A neutralização é aceitar limites e criar janelas de foco que respeitem sua situação cronológica. A técnica prática inclui microcommitments e calendário reverso. Trabalhe de trás para frente, definindo marcos compatíveis com seu horizonte e dividindo tarefas em blocos menores e não adiáveis. Tarefa de prova. Para o seu próximo milestone mensal, divida as tarefas em blocos de 90 minutos e escolha 3 blocos que você garantirá na sua agenda nesta semana. Registre a marcação no calendário e reporte no diário. A quinta fobia: medo da doença. Ansiedade sobre saúde pode tornar qualquer progresso secundário diante de alarmes médicos. A resposta prática é separar o que você controla do que exige cuidado profissional. Controle significa adotar rotinas que reduzam risco: sono, alimentação, atividade física mínima e documentação de contingências,
planos B para quando um imprevisto de saúde surgir. Procure orientação profissional quando necessário. Tarefa de prova. Se ainda não tem, agende um check-up ou consulte um profissional para obter um plano mínimo de manutenção da saúde. Registre a data e o que foi acordado. A sexta fobia. Medo da morte ou do legado interrompido. Sentimento de que esforços são fúteis diante da finitude. A tática é transformar legado em microlegados mensuráveis. Quais pegadas você deixará no trimestre? Quais entregas concretas podem existir independentemente de longo prazo? Traduzir hipótese existencial em resultados imediatos reduz o pânico. Tarefa de prova. Escreva 2 entregas tangíveis que, se completadas nos próximos 90 dias, permanecerão como prova do seu trabalho. Anexe essas entregas ao seu plano trimestral. Cada uma dessas fobias exige empatia. Não se trata de minimizar o medo, mas de reorganizá-lo em precauções e ações testáveis que preservem a energia para o trabalho essencial. A cada neutralização, proponha uma métrica simples que detecte quando o medo começou a dominar as decisões. Número de decisões evitadas por semana, percentual de tempo dedicado a conversas de antecipação de risco, número de testes cancelados por insegurança. Medir é tornar a emoção tratável. Depois de mitigar medos, precisamos saber quando ajustar a rota. A revisão inteligente é o antídoto da teimosia. Aqui estão 5 sinais claros de que seu plano tático precisa de revisão, cada sinal acompanhado de um procedimento de resposta objetivo. Primeiro sinal: queda persistente de produtividade sem retorno proporcional. Se você registra tempo semelhante, mas os indicadores-chave, conversões, entregas, progresso de milestones, caem por várias semanas consecutivas, há um problema de eficiência ou alinhamento. Procedimento: abra o diário de evidências e faça uma análise de causa em 3 passadas. 1. Revisão das tarefas mais frequentes. 2. Correlação entre tipo de atividade e resultado. 3. Identificação de gargalos operacionais. Decida uma hipótese de correção e teste-a por 2 semanas com indicadores claros. Segundo sinal: saturação de testes sem sinais, ou seja, muitos experimentos e pouco aprendizado. Isso indica que seus testes não são suficientemente mensuráveis ou bem desenhados. Procedimento: reorganize seus testes com objetivo, métrica, limite de custo e prazo. Transforme cada experimento em um contrato com critério de sucesso, fracasso. Se um teste falhar, documente e passe ao próximo. Não repita sem alteração. Terceiro sinal: custo por resultado crescendo sem aumento de valor. Aqui a economia do projeto está se deteriorando. Resposta: calcule custo por unidade de resultado, lead, venda, protótipo e compare com metas previstas. Se o custo subir, implemente 3 medidas imediatas: reduzir escopo, testar canais alternativos e renegociar custos fixos. Cada ação deve ter um prazo de avaliação de 14 dias. Quarto sinal: perda de motivação sustentada. Você vê a rotina como fardo mais do que alavanca útil. Isso pode ser sinal de desalinhamento entre objetivo e propósito real. Procedimento: volte ao porquê inicial, avalie as 3 razões que você escreveu e confirme se ainda batem. Faça uma sessão de visualização dirigida focada em propósito. Use o script mais longo e, se necessário, ajuste o objetivo mantendo a estrutura de prazo e tarefas de prova. Não confunda desânimo pontual com desalinhamento estrutural. Meça por 2 semanas. Quinto sinal: feedback consistente de confiança quebrada. Sua rede aponta problemas repetidos com visão, comunicação ou entrega. Procedimento: convoque uma reunião de mastermind para revisão específica. Traga evidências e peça diagnósticos, estabeleça ações corretivas e responsabilidades e defina checkpoint em 14 dias. Em todas as revisões, aplique a regra de ouro: decisões baseadas em dados e não em sensação. O diário de evidências é a matéria-prima. Se não está alimentado, a revisão será especulação.
A cada ajuste, mantenha uma nota que registre por que mudou, o que será testado e o critério de sucesso. Isso evita entrar num ciclo de pivots sem critério. Agora, o momento que conecta teoria e prática. Um exercício guiado de 15 minutos que incorpora leitura da declaração, visualização dirigida longa, aqui adaptada para um segmento de 8-10 minutos, definição de tarefa de prova e registro imediato. Você pode fazer esse exercício sentado em um canto tranquilo, com papel e caneta à mão. Se puder, desconecte notificações por 20 minutos para evitar interrupções. A sessão segue cronologia clara, para que, ao final, você tenha uma evidência imediata. Início do exercício. Sente-se ereto, com papel e caneta à mão. Primeiro segmento. Leitura e foco. 2 minutos. Leia sua declaração em voz alta, pausando em cada parte. Leia as 3 razões que fundamentam o objetivo. Se na leitura surgir uma objeção forte, escreva-a rapidamente ao lado. Vamos tratá-la depois. O objetivo deste segmento é trazer a mente consciente inteira para o contrato escrito. Segundo segmento. Visualização dirigida. 8-10 minutos. Feche os olhos e conduza um passeio mental do processo, não apenas do resultado. Imagine o dia do milestone do primeiro mês. Onde você está? Quem está com você? O que fez nas últimas 48 horas antes desse dia? Visualize as 3 tarefas que mais contribuíram para esse milestone. Em seguida, coloque atenção nas dificuldades. Um cliente difícil, um problema técnico, uma falha logística. Agora visualize a solução concreta para cada um desses problemas, uma a uma, com passos específicos. Preste atenção nas sensações corporais, a tensão antes de uma reunião, a satisfação ao cerrar um contrato. Ao final da visualização, abra os olhos e escreva as 3 tarefas que mais impactam o progresso nas próximas 24 horas. Nomeie uma delas como tarefa de prova. Terceiro segmento. Execução da tarefa de prova imediata. 13 e 5 minutos ou mais, se necessário. Escolha uma ação que possa ser iniciada e documentada agora. Pode ser redigir um e-mail, marcar uma reunião, criar um esboço de landing page ou contatar um parceiro. O propósito é gerar algo verificável. Execute o início e capture a evidência. Enviar o e-mail, criar o protótipo e salvar o link. Tirar um print da página. Se a ação exigir mais tempo do que o período de exercício, ao menos produza o artefato inicial. Assunto do e-mail enviado, rascunho registrado, convite enviado. Quarto segmento. Registro e compromisso. 1 e 2 minutos. Anote no diário de evidências o que fez, quanto tempo gastou e a evidência gerada. Escreva como se reportasse a um parceiro. Hoje, data, executei, tarefa, evidencia, link, print, tempo gasto, X minutos, aprendizado, curto. Próxima ação, o que será feito nas próximas 24 horas. Envie esse registro a um contato do seu mastermind, pedindo confirmação ou comentário. Esse envio é a corda externa, cria responsabilidade imediata. Esse exercício, se repetido diariamente, converte intenção em rotina operativa. Se você já realizou a versão curta do script antes, essa variação longa aprofunda a simulação de problemas e prepara o plano B, exatamente o que cria confiança baseada em preparo. Além do exercício, vamos detalhar uma agenda prática de revisão semanal e trimestral que você pode adotar para manter ritmo e aprendizado, incluindo perguntas específicas que guiam a análise. Agenda de revisão semanal. Reserve 30 a 45 minutos no domingo ou no dia que preferir. Comece lendo sua declaração e as evidências da semana. Faça 3 ações. 1. Registre quantas tarefas de prova foram concluídas. 2. Analise 2 evidências que tiveram maior impacto. 3. Identifique um ponto de falha para consertar. Termine definindo as 3 tarefas verificáveis para os próximos 7 dias e atualize o calendário com janelas de foco de 90 minutos. Agenda de revisão trimestral. Dedique 90 a 120 minutos para uma revisão mais profunda. Leia o diário do trimestre e calcule indicadores essenciais,
por exemplo, número de evidências, taxa de conversão por canal, horas investidas por entrega. Compare com as metas trimestrais e responda a perguntas específicas. O que funcionou? O que deve ser parado? O que precisa de mais investimento? Encerre com decisões claras. Manter, ajustar ou abandonar, cada uma com critérios e prazos. Para que essas revisões não virem espaço de autopunição, mantenha uma linguagem neutra e orientada para teste. Esta hipótese falhou segundo o critério X. Vamos testar a alternativa Y com orçamento Z. Documente a decisão e marque checkpoint. Voltando à rede de mentes. Se já tem um mastermind, use as revisões semanais como combustível para as reuniões. Se ainda não tem, vou dar um roteiro para formar um teste de 3 meses com potencial parceiros. Primeiro, identifique 2 pessoas com competências complementares e valores alinhados. Envie um convite curto e objetivo que explique a proposta de teste, 60 minutos a cada 2 semanas, com agenda de evidências e foco em tarefas de prova. Combine confidencialidade e critérios de saída. No início do ciclo, cada membro apresenta sua declaração e 3 razões. No fim do ciclo de 3 meses, cada um compartilha resultados e decide se renova. Esse modelo cria um ambiente de baixo atrito para testar a eficácia do grupo. Um erro comum é transformar o mastermind em sessão de brainstorm sem compromisso. Para evitar isso, mantenha a agenda rígida, atualização de evidências, problema do anfitrião, sugestão e compromissos. Sempre termine com um resumo de quem fará o quê e com que evidência será apresentada no próximo encontro. Agora, uma orientação prática sobre a arquitetura do ambiente e produtividade. Crie um espaço que sinalize trabalho direcionado. Isso pode ser tão simples quanto um canto da mesa com ferramentas essenciais e a declaração à vista, ou uma aba do navegador com seu documento de plano. A ideia é reduzir atrito para iniciar a janela de foco. Reserve blocos ininterruptos de 90 minutos para trabalho profundo e use entre janelas para tarefas administrativas ou descanso. Substituições estratégicas são cruciais. Identifique um hábito improdutivo que consome tempo, rolar redes sociais, responder mensagens em lote, e substitua por uma ação que gere evidência, responder 5 e-mails com propostas, criar esboço para conteúdo. Teste a substituição por uma semana e meça o efeito no diário. Medição e registro não são burocracia. São o espelho que te diz se a lente está realmente concentrando luz e se a corda está firme. Aqui vai um modelo ampliado de indicadores que você pode adotar. Número de tarefas de prova concluídas por semana, taxa de conversão por canal, horas de trabalho profundo por semana, número de evidências geradas por mês, custo por evidência. Se quiser, comece com 3 indicadores apenas e aumente conforme sua disciplina cresce. A persistência que funcionará para você deve ser inteligente. Mantenha o objetivo, mas ajuste meios quando os sinais apontarem para isso. Tenha critérios de parada para hipóteses que consomem recursos sem aprendizado. Defina um limite claro, por exemplo, 3 testes independentes com critério de fracasso definido. Isso evita a armadilha da teimosia, insistir no método sem verificar retorno. Antes de concluir, quero reforçar um conjunto de ferramentas de linguagem e atitude que sustentam a autoconfiança prática. Primeiro, troque afirmações vagas por declarações contratuais. Vou trabalhar mais. Vira. Vou dedicar 3 blocos de 90 minutos esta semana nas tarefas A, B e C. Segundo, transforme expectativas em indicadores. Quero vender mais. Vira meta de X vendas com custo IB por aquisição. Terceiro, trate feedback como dados, não como julgamento moral. Quarto, celebre microvitórias publicamente quando isso trouxer benefícios reais, prova social, contatos, mas mantenha o arquivo fechado para aprendizado quando a exposição puder gerar ruído desnecessário. Um ponto essencial e não negociável: limites éticos e de segurança. Essas técnicas aumentam a probabilidade de ação, não prometem resultados,
Não use autossugestão ou visualização como substituto para aconselhamento médico, terapia ou orientação legal. Se seu projeto envolve riscos legais, de saúde ou financeiros relevantes, busque especialistas qualificados e incorpore suas recomendações ao plano. Seja transparente com parceiros sobre limites e riscos. Para fechar com um mapa prático que você pode imprimir mentalmente, escreva o objetivo hoje se ainda não fez. Execute o exercício guiado de 15 minutos. Complete a tarefa de prova nas próximas 24 horas. Convide pelo menos uma pessoa para testar o Mastermind. Alimente o diário de evidências diariamente e programe a revisão semanal. Essas são as ações concretas que transformam intenção em hábito e hábito em confiança verificável. Antes do encerramento, um exemplo adicional para ilustrar como peças se encaixam. Imagine um profissional chamado Rafael que quer lançar um curso. Ele escreve a declaração com data e tarefa de prova, executa a visualização e decide que seu milestone do primeiro mês é lançar uma página de venda simples. Ele divide em blocos: pesquisa, criação de conteúdo, página, teste. Para neutralizar o medo de crítica, Rafael testa a página primeiro com 3 pessoas do seu Mastermind. Para mitigar risco financeiro, estabelece um teto de investimento para anúncios experimentais. Ele registra todas as evidências e, na revisão de 30 dias, tem 5 evidências mensuráveis: páginas criadas, tráfego gerado, leads coletados, parcerias iniciadas e feedback de usuários. Com isso, a autoconfiança de Rafael aumenta, porque a soma dos pequenos contratos foi cumprida. Esse padrão é replicável em qualquer objetivo. A lei do sucesso, como aqui construída, não é uma promessa mística. É um roteiro de ação. Direcione sua luz com um objetivo definido, ajuste a lente com repetição e emoção, construa cordas de confiança com tarefas verificáveis e amplie o alcance com redes que cobrem suas lacunas. Quando a lente está alinhada e a corda segurando, o progresso deixa de ser sorte e passa a ser resultado de método. Agora a sua parte imediata. Escreva, execute e comprove. Se já fez isso hoje, compartilhe. Isso fortalece seu compromisso. Nos comentários, escreva a tarefa de prova que você fará nas próximas 24 horas e marque a pessoa que pretende convidar para seu Mastermind. Ao compartilhar, você não está apenas informando, está criando uma corda que conecta sua intenção a uma responsabilidade externa. Lembre-se, essas ferramentas aumentam a probabilidade de avanço. Procure ajuda profissional quando necessário. Mantenha disciplina de registro e revisão. E, acima de tudo, preserve a curiosidade de ajustar sem se prender ao orgulho ou à teimosia. Se este episódio sobre a lei do sucesso e o poder de um objetivo definido e da autoconfiança trouxe valor, inscreva-se no canal para acompanhar a série completa. Volte à sua declaração, faça o exercício de 15 minutos hoje e poste nos comentários a sua primeira tarefa de prova. Aqui termina este capítulo prático. A jornada continua na execução consistente.